Você já teve um sonho muito claro? Sabia exatamente o que queria fazer com a sua vida, mas ficou travado porque sentiu que, se fosse em frente, ia machucar alguém? Não tô falando de indecisão. Eu tô falando de uma coisa muito mais pesada do que isso. A sensação de que o seu crescimento tem um preço e que quem vai pagar são as pessoas que você mais ama. Coda é um filme que bate exatamente nessa ferida. Se você curte esse tipo de análise, se inscreve no canal e deixa o like. Ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. Para quem não conhece, Coda significa Child of Deaf Adults, filho de adultos surdos. A Ruby é a única pessoa que ouve na família dela. O pai, a mãe, o irmão, todos surdos. E desde que ela era pequena, ela foi o elo entre a família e o resto do mundo. Ela vai ao médico e traduz, ela negocia com o comprador do peixe, ela atende o telefone, resolve problema com a escola, explica o que o vizinho falou. Já adolescente, ela descobre que canta bem, tipo, muito bem. E o professor de música fala que ela tem chance real de entrar numa faculdade de artes. O problema? A faculdade fica em Boston, longe de casa. E a família depende dela para funcionar. O filme não é triste do início ao fim. Tem muita coisa engraçada, muito calor humano. Mas ele faz uma pergunta que vai ficando mais pesada conforme a história avança. Quando cuidar dos outros vira uma forma de se abandonar? Tem um papel que muita gente aprende a ocupar desde cedo, o de ser o ponto de apoio. Aquele que resolve, que está sempre disponível, que nunca pode estar mal, porque alguém depende. A Ruby ocupa esse papel de um jeito muito literal. Mas isso aparece na vida real também. Não precisa ter uma família surda para viver isso. Às vezes é o filho mais velho que virou o responsável de todo mundo. Às vezes é a pessoa que carrega a empresa nas costas, porque sem mim isso afunda. Às vezes é alguém num relacionamento que esqueceu que também tem necessidades. A psicologia tem um nome para a versão mais extrema disso: parentificação, que basicamente é quando uma criança assume responsabilidades emocionais ou práticas que eram dos adultos ao redor dela. Mas o que o conceito não captura tão bem é o que sobra quando você cresce assim. Você vira um especialista em cuidar dos outros e um iniciante em cuidar de si mesmo. Pergunta para você: tem algum papel que você ocupa na sua vida, em casa, no trabalho, num relacionamento, que você nunca escolheu de verdade, mas simplesmente foi virando seu? Quando foi a última vez que você questionou se ainda quer continuar nele? A Ruby não escolheu ser a tradutora da família. Isso foi acontecendo. E quando você não escolhe um papel, mas vai ocupando ele aos poucos, fica muito difícil perceber o momento em que ele começa a te limitar. Porque ser indispensável parece bom, parece que você importa, que você é necessário. Mas tem uma diferença grande entre ser importante para as pessoas e ser necessário para elas. Uma coisa te conecta, a outra te prende. Uma das coisas que o filme faz bem é mostrar que a família da Ruby não é vilã. O pai, a mãe, o irmão, eles amam ela de verdade. Mas eles também têm medo. Medo de um mundo que, durante a vida inteira, foi difícil de acessar. Um mundo que julgou, excluiu, complicou. E, sem perceber, eles começam a transferir esse medo para Ruby. Não de um jeito cruel, de um jeito humano. Aquele, você vai ficar longe. E a gente? Quem vai me ajudar com isso? Que parece cuidado, mas na prática funciona como um peso. Isso acontece muito fora do filme também. Pais que tiveram uma vida difícil financeiramente e ficam com pavor quando o filho quer abrir um negócio. Não porque são ruins, mas porque o medo deles é real e eles não sabem separar o medo deles do futuro do filho. Famílias que nunca saíram da cidade e ficam angustiadas quando alguém quer ir embora. Não por mal, mas porque perda é perda. O problema é quando esses medos viram as suas decisões. Quando você não tenta porque a família vai sofrer. Quando você não aplica para a vaga porque a sua mãe vai ficar triste se você se mudar. Quando você chama isso de lealdade, mas na real é medo, só que herdado. Pega uma decisão importante que você adiou ou deixou de lado. Agora pergunta honestamente: esse receio é meu ou é de alguém que eu amo?
Faz diferença saber a origem do medo, porque aí você pode decidir com mais clareza o que é de fato seu. Tem uma cena no filme que é das mais fortes. Ruby sobe no palco para cantar no recital da escola. E aí a câmera faz algo incrível. Ela silencia o som por um tempo. A gente entra no mundo dos pais dela. Zero som, só imagem. Você fica olhando para o rosto dos pais, tentando entender o que está acontecendo lá no palco, vendo o público reagir a alguma coisa que eles simplesmente não têm acesso. É uma cena que dói de um jeito estranho, porque não é sobre surdez. É sobre o seguinte: tem gente que você ama que simplesmente não vai conseguir entender o que você faz ou quem você quer ser. Não porque não quer, não porque é ruim, mas porque a realidade delas é diferente da sua. E uma das coisas mais difíceis da vida adulta é aprender a agir, mesmo sem ter essa validação. Seguir em frente, mesmo sem a compreensão de quem você mais quer que entenda. Porque se você ficar esperando que todo mundo veja o que você vê para só então se mover, você vai ficar parado para sempre. Algumas pessoas simplesmente não têm o repertório para acessar o seu caminho. E tudo bem, isso não significa que o caminho é errado. Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que é certa para você, mas que você ainda não fez porque as pessoas ao seu redor não conseguem ver o valor disso? Vale se perguntar: estou esperando aprovação ou estou esperando permissão? Mas o filme não termina no silêncio do recital. Tem um momento depois disso que muda o que dá para entender sobre amor e sobre deixar as pessoas crescerem. O pai de Ruby pede para ela cantar para ele, só para ele, em particular. Ele não vai ouvir nada, os dois sabem disso. Mas ele coloca as mãos no pescoço dela para sentir a vibração enquanto ela canta. E ele chora, não porque entendeu a música, mas porque entendeu a importância daquilo para a filha dele. Esse é o tipo de amor que raramente aparece representado em filme nenhum. Não é o amor que diz, eu entendo tudo o que você faz. É o amor que diz, eu não preciso entender, para confiar em você. E é exatamente esse amor que libera. Porque quando alguém que você ama confia no seu caminho, mesmo sem conseguir percorrê-lo junto, crescer deixa de ser um abandono e vira uma possibilidade. Depois desse momento, o pai apoia a Ruby ir para Boston. Não porque ficou fácil, mas porque ele escolheu o amor que expande em vez do amor que segura. Quando o filme acaba, fica uma pergunta que não sai da cabeça. A Ruby foi embora e deixou a família para trás? Ou ela foi embora e parou de se deixar para trás? Porque tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Largar as pessoas é uma coisa. Parar de se colocar em último lugar em todas as decisões da sua vida é outra. Koda não fala que você tem que abandonar a sua família para viver. Ele fala que você pode amar as pessoas e ao mesmo tempo não deixar esse amor virar um teto. E talvez o ato mais generoso que você pode fazer pelas pessoas que ama não seja ficar. Seja mostrar que é possível ir, crescer e ainda continuar sendo família. Me conta nos comentários. Tem alguma área da sua vida onde você está se colocando em último lugar faz tempo? Pode ser interessante descobrir o quanto tem gente passando pela mesma coisa. Até o próximo filme.